Então, tem um cliente investidor que ele adquiriu um imóvel e ele está tentando vender esse imóvel, né, por 400 mil reais. Ele teve um problema lá com uma construtora que ela atrasou a obra. E a construtora está devendo para ele o atraso de obra. E ela não quer pagar para ele o atraso de obra, e ele estava devendo uma última parcela para a construtora. O que ele fez? Ele reteve essa última parcela. Né? A última parcela era 50 mil reais, a parcela final. Ele já tinha pago quase tudo, só faltava 50. O que ele fez? Depositou em juízo e disse para o juiz, juiz, eu quero que seja descontado na minha última parcela, compensado, o atraso de obra que eles me devem, e ele também pediu um dano moral. Pois bem, isso depende de uma definição judicial. E o que ele precisa? Ele precisa que o juiz libere o imóvel para ele, porque a construtora trata ele como inadimplente. Mas, na verdade, quem está inadimplente é a construtora para com ele. Atrasou a entrega da obra e, quando entregou, não quer pagar as perdas e danos pelo atraso de obra. Então, o que ele teve que fazer? Depositar em juízo o valor para ficar, né, sem mora. E ele fez isso e conseguiu, e está tudo certo. Só que agora ele quer vender o imóvel e conseguir um comprador. O que a gente precisa? Precisa de uma liminar para liberar esse imóvel, né, para que transfira em definitivo por nome dele. Bacana, né? Tudo certo. Ele conseguiu, né, esse mês foi liberada então a liminar para passar por nome dele para ele poder vender. Aí vem o contrato. Eu disse, estou falando de contrato, Rafael, por que está contando esse caso? Agora vamos para o contrato. Então vejam só. Aí vem para mim um contrato de promessa de compra e venda. Aí eu vou usar a pergunta do colega. Como começar a análise de contrato? Depois eu vou voltar para o caso dele, tá? Bom, nesse caso que eu acabei de narrar, como começar a análise do contrato, a minha preocupação vai ser bem simples e específica. Eu quero que o comprador saiba que está pendente o cumprimento de uma ordem judicial. Porque, vejam, entre o juiz liberar para venda, que aconteceu, a decisão já está pronunciada, e isto acontecer, pode demandar um tempo. Imagina que o adversário queira recorrer, imagina que o adversário queira descumprir a ordem judicial. Mas se é possível. A empresa, às vezes, está tão desorganizada que ela descumpre a ordem judicial. Aí, daqui a pouco, eu vou precisar, para cumprir essa ordem, ao invés da empresa que foi intimada para transferir o imóvel para o meu cliente, daqui a pouco eu vou precisar de um mandado de adjudicação. Quanto tempo vai levar isso? Eu peticionava para o juiz, sai um mandado dirigido ao registro de imóveis. Então, vejam só. Tudo isso eu estou dizendo para vocês que... Por quê? Porque eu vou ter que ter uma cláusula dentro do meu contrato que preveja que está pendente esse desdobramento. É um tipo de análise vinculada com o caso que eu estou cuidando. E uma outra preocupação minha é a seguinte. E a comissão da corretagem? Imagina que, sei lá, sabe como é que é cumprimento de ordem judicial? Demora aí mais de 90 dias e o comprador diz, não quero mais esperar, vou sair fora. Né? Então, eu já vou prever uma cláusula dizendo que se ele quiser sair fora pelo atraso judicial, que ninguém paga multa para ninguém, porque o meu cliente não domina o prazo judicial. Ele não tem como prever isso. Né? Ele não manda no juiz. Ele já conseguiu a ordem judicial, que está correta. Ele tem direito de vender. Agora, o cumprimento dela, ele não domina. Então, eu já previ lá uma cláusula dizendo que se for desfeito o negócio por demora judicial que não depende dele, ninguém paga a multa para ninguém. Já protegi meu cliente. E a comissão? Idem. Ninguém paga para ele. Mas o corretor, ele fez a aproximação, deu certo, não é culpa dele. Não é culpa dele, não é culpa do vendedor, não é culpa do comprador. Então, tá todo mundo de acordo? Vamos fazer esse negócio assim? Tá. Então, tá lá no contrato essa previsão. Vejam como é bem específico, né? Veja como é bem específico isso. Então, como começar a análise do contrato? Eu dependo muito do que está acontecendo e os objetivos da pessoa que está me procurando. Agora, vamos voltar lá para a pergunta do colega. Então, olha só, ele tinha dito, né, que ela adquiriu o terreno, está com dificuldade de pagar, mas ela não quer sair fora do terreno.
né? Ela já começou a obra no terreno. E casualmente eu acertei, né? O problema que o dado está nos trazendo, que ela achou que as parcelas estão muito elevadas. Então, realmente é um caso de análise. Mas eu sei que eu queria desdobrar, Dado, queria desdobrar o seguinte, às vezes o cliente nos procura, vou abrir aqui um caminho paralelo, só para você ver como essa pergunta genérica, ela enseja muitas respostas. Tanto que eu respondi para o Dado lá no Pergunte ao Professor, eu vou trabalhar na aula esse teu caso, que é muito genérico, não tem como dar uma resposta precisa, né? Então, imagina que a cliente, ela quisesse desfazer o negócio. Bom, aí a resposta a como começar a análise do contrato é outra, né? Porque daí eu iria para as cláusulas de rescisão. Tecnicamente, você sabe que é resolução, né, que se chama, mas normalmente nos contratos está lá, rescisão. Para nós, tanto faz. Na prática, é importante que a gente vá na cláusula certa. Aí eu iria examinar as hipóteses de desfazimento, as multas que estariam ensejando, né? E aí eu iria conversar com ela sobre isso na parte do contrato. Mas também teria uma análise extracontratual, tal qual eu mencionei no início, que é eu chamar a cliente para entrevista. Eu entrevistaria ela perguntando a ela o seguinte: minha amiga, entendi que você quer sair desse contrato e o que está te motivando mais é a questão da parcela. But, né, porém, como dizem os americanos, é possível que esta empresa tenha cometido alguns outros erros em relação a você, que talvez também reforçassem esse pedido de desfazimento do negócio. Um exemplo seria o atraso de obra, né, que enseja a resolução do negócio. Outro exemplo seria a não entrega de coisas importantes, né, como áreas comuns, como um saneamento, como estrutura de rua, como eu não sei como é que era, um terreno em condomínio, me explica que projeto é esse. Aí, provavelmente, possivelmente, nessa entrevista, ela me encheria de informações, né, que eu iria captar, informações necessárias, informações desnecessárias. As desnecessárias eu elimino, né, fico lá só como uma memória de compreensão do caso, e as necessárias eu foco. Então, ela iria me dar algumas informações que eu poderia utilizar a favor dela, como, por exemplo, o fato de falhas na entrega deste objeto, né, deste imóvel. Imaginemos que determinada falha tenha causado a ela um custo extra, né? Ela tem dito assim, olha, Rafael, estava previsto lá que ia ter um calçamento e eu tive que fazer. Estava previsto lá que ia ter um acesso de luz, eu tive que chamar e botar o relógio. Ou estava previsto lá que ia ter uma área comum, eles estão em negociação, não entregaram nunca. Daqui a pouco eu posso pegar estas informações que ela tenha me dado e transformar estas informações em uma negociação. Agora vamos entrar no caso do Eduardo mesmo, tá? Então, o caso dele é que ela quer reduzir, ela está com problema de que está com alto custo, né? Para além da análise dos encargos, que eu já vou voltar, eu posso também identificar algumas dessas falhas para trabalhar descontos, né, naquela nossa lógica, que é uma lógica de direito civil já bem antiga, do quanti minores, ou seja, será que não existem coisas que foram prometidas e vendidas e não foram feitas e entregues, e que daqui a pouco seja do interesse da própria construtora não entregar, e trocar por um desconto neste preço, de tal maneira a reduzir essa parcela? Será que existe isso? Isto, provavelmente o Dado não vai saber me responder sem fazer a entrevista com a cliente. Isso depende da entrevista com a cliente. Uma coisa que eu sempre percebo, pessoal, é que nesses casos, quando a pessoa chega com um foco, né, num ponto, como é o caso dele, que ela diz, a parcela tá pesada para mim, eu estou construindo e tal,
Então a pessoa só olha para a parcela, né? É como se estivesse cega para outras oportunidades. Então isso eu gostaria que vocês compreendessem. A gente, quando está avaliando um caso, nós não podemos, né, a gente tem que ter o mesmo objetivo do cliente, que é o problema da parcela, mas nós não podemos ficar com um foco fechado. Nós temos que observar mais coisas, né? Então, essas outras informações que o cliente nunca pensou em reclamar, elas talvez possam ser fundamentais para a gente desenvolver algum tipo de negociação, tá? Agora vamos um pouco mais adiante, né? Então, daqui a pouco identificamos lá alguma coisinha para quanti menores, já ajuda, né? Já ajuda, já tem um elemento a mais de negociação. Mas eu também identifiquei no contrato que existem algumas cláusulas que estão fazendo com que a parcela que a parcela fique muito pesada, muito excessiva. O que eu posso dizer, embora o dado não tenha me municiado com maiores informações, né? Não é incomum hoje em dia que algumas construtoras estejam tentando ganhar o papel do banco. E aí eu iria para as cláusulas de fixação da forma de pagamento do preço. Nós temos o preço do terreno lá, que pode ter sido, sei lá, 200 mil reais, né? E a forma de pagamento do preço era 10 mil mais parcelas de 1.000. E a pessoa achou que era barbada, ela tinha os 10 mil, ela tinha os 1.000. Só que ela não se atentou que a forma de amortização do saldo devedor com esses 1.000, ela era tão insignificante que faz com que o saldo devedor aumente muito rápido. Logo, a parcela vai aumentando demais. O que é isso, a amortização do saldo devedor, Rafael? A amortização do saldo devedor é um método que o financeiro utiliza, um dos vários métodos que existem que o financeiro utiliza para amortizar os pagamentos, né? Então, eu posso ter um método em que eu estou amortizando de forma simples, pagou 1.000, deduz 1.000 lá do saldo devedor, ou eu posso ter um método financeiro mais sofisticado, mais complexo, como, por exemplo, os bancos usavam muito nas décadas passadas, que é a famosa tabela Price. Hoje em dia eles usam bastante a tabela SAC, né? O que são essas coisas? São, na verdade, mecanismos financeiros de amortização, em que a maior parte dessa parcela de R$ 1.000 não está amortizando o saldo devedor. A maior parte dela é utilizada para amortizar só o juro do saldo devedor. Que é outra coisa que às vezes os clientes não sabem e muitas vezes os advogados também não sabem, pessoal. Isso é bom para a gente alertar as pessoas que estão fechando contratos, né, em que o saldo devedor é muito elevado. Então, o que as pessoas às vezes não se dão conta? Que ela olha para a entrada que é 10 mil, olha para a parcela que é 1.000 e acha que cabe no bolso e está tudo certo. Só que se é 200 mil reais o teu imóvel, nesse caso do terreno, que eu estou chutando aqui como 200 mil, se o saldo inicial devedor, né, a partir do momento que ele pagou 10 mil, ele deve 190. Tá? E no mês seguinte ele não vai dever 189 porque pagou mais 1.000. Ele vai ver, no mês seguinte, o que vai acontecer? O saldo devedor dele vai aumentar, possivelmente pelo INCC, né? Então já vai lá aumentar, digamos que 0,30, 0,5, né, em relação ao INCC que está sendo praticado hoje em dia, tá? Isso aí significa, pessoal, em torno de uns 500, 600 reais, ele já aumentou, né, esse valor. Se a consultora está cobrando 1% ao mês, não são todas que cobram, tá? Algumas não cobram nesse período, que é o ideal. Mas se ela é daquelas que cobra 1% ao mês, ele já aumentou 1% sobre esses 190 mil, né? O que é 1% sobre 190 mil? É quase R$ 2.000, então mais que a parcela. Então a pessoa tá alerta, será que ela está alerta? Será que ela está consciente
de que isso está acontecendo, né? Será que ela está consciente de que isso irá acontecer? Isso eu costumo orientar na hora que a pessoa está fechando a compra, né? Para que ela entenda o que irá acontecer com o seu contrato. Agora, imagina que para além de estar aumentando esses quase 2.000 por mês, né? Aliás, mais de 2.000 por mês e INCC mais, ainda esteja sendo aplicada uma tabela price que ela acaba utilizando o pagamento mensal para pagar o juro e não o saldo devedor, maior parte do juro e não do saldo devedor. E então essa bola vai crescendo cada vez mais, né? Então isso é uma preocupação, essa compreensão de que esse saldo vai aumentando bastante, é uma preocupação de todo bom pagador, né? Por quê? Porque a dívida vai ficando grande. E ao mesmo tempo, pessoal, a parcela, algumas construtoras, elas fazem assim, ó, a parcela fica fixa até a entrega do imóvel. Aí o bolo cresceu, 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 o 190 na hora da entrega do imóvel já é 270, por exemplo, né? Em virtude de tudo isso que eu falei. E aí eles financiam, e aí você fica devendo o financiamento. Ou, né, elas mantêm o parcelamento direto com a construtora. São duas possibilidades.